João e Maria. Um conto que você deve ter ouvido na sua infância. Para você que não se lembra, vou refrescar sua memória de como é a história em uma das versões dos irmãos Grimm. Era uma vez duas crianças, João e Maria, que moravam com seu pai lenhador e sua madrasta em uma cabana na floresta. Eles eram pobres, mas as coisas estavam ficando mais difíceis ainda nos últimos tempos e a comida cada vez mais escassa. Maldosa do jeito que era, a madrasta resolveu tentar convencer o pai das crianças que seria uma boa ideia abandoná-las na floresta. Com isso, teriam menos bocas para alimentar e muito menos trabalho. Foi difícil, mas a madrasta ardilosa e manipuladora conseguiu o que queria. Entretanto, o que eles não sabiam é que João e Maria acabaram ouvindo essa conversa. Maria, desesperada, perguntou ao irmão o que fariam uma vez perdidos na mata. João a tranquilizou, dizendo que tinha uma ideia. Então, no meio da madrugada, João saiu sorrateiramente da cabana, catou um monte de pedrinhas brancas do chão que brilhavam sob a luz do luar e as escondeu em seu bolso. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças, as deu um pedaço de pão e partiram os quatro para o meio da floresta. O lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse para eles ficarem esperando enquanto ela e o pai iam buscar lenha para a lareira, prometendo que mais tarde passariam para buscá-los. Após longa espera, os dois irmãos comeram o pão e, cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando acordaram, já era noite e nada dos pais. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. Seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar até a cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Na verdade, o lenhador estava até contente, mas a mulher, assim que foram deitar, disse que precisavam tentar abandoná-los novamente. João, que tudo escutou novamente, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas a madrasta tinha trancado as portas. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, João esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez, se afastaram ainda mais de casa, e chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de buscar lenha de novo, abandonando-as. João e Maria adormeceram por fome e cansaço, e quando acordaram, estava já de noite. Mas dessa vez, não conseguiram encontrar o caminho de volta. Os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas do pão que João havia jogado. Andaram por muito tempo durante a noite e, após um breve descanso, caminharam o dia seguinte inteiro, sem conseguir sair daquela mata imensa. O piar de um passarinho branco que voava sobre suas cabeças chamou a atenção deles, que seguiram o passarinho e, de repente, se viram diante de uma casa bem diferente. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. João correu para morder uma parte do telhado enquanto Maria enchia a boca de bolo. Mas, subitamente, a porta da casa se abriu e lá de dentro saiu uma velha mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria se assustaram, mas a velha lhes deu um largo sorriso com a boca desdentada. Aparentemente feliz com a presença das crianças e percebendo a fome que elas estavam, as convidou para entrar e as deu uma bela janta. Mas, coitadas, não sabiam que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído a casa de doces. Como as crianças estavam magras demais, a bruxa resolveu trancá-las em jaulas e engordá-las com o passar dos dias. Ela fazia Maria preparar as guloseimas para o seu irmão e assim foi nos próximos dias. Em resumo, para não alongarmos muito aqui só falando da história original, as crianças conseguiram fugir.
Maria conseguiu empurrar a velha dentro do forno e correu no porão para salvar seu irmão. Antes de saírem, encontraram milhares de pedras preciosas, pérolas e cofres enquanto exploravam a casa da bruxa. Acabaram por fim achar o rumo de casa. Ao chegar lá, deram a grande sorte da madrasta ruim já ter morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o avental e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora já não deveriam mais temer nem miséria, nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Essa versão é bonitinha, né? Provavelmente é que você ouviu. Uma linda lição de moral, onde os vilões perdem e os mocinhos saem no lucro. Mas de bonita, essa história não tem nada. A verdade é que ela foi toda enfeitada e modificada para que pudesse ser contada aos pequenos. E apesar de se tratar de uma obra de ficção, as histórias que deram origem ao fofo conto que conhecemos como João e Maria foram baseados na mais pura realidade. A primeira coisa a se saber é que a tradição dessa história tem suas inspirações na Idade Média, quando a extrema pobreza de algumas famílias as forçavam ao infanticídio, sendo o abandono de crianças muito comum na época. Sob essa premissa, a história se desenvolve à medida que os pais as deixam na floresta com a intenção de morrer. Nas primeiras versões da história dos irmãos Grimm, não havia madrasta, e foi a própria mãe que convenceu o pai a abandonar seus filhos para morrer na floresta. O provável é até que uma das bruxas seria a própria mãe, pois quando as crianças voltam para casa, ela morreu misteriosamente. Curiosamente, igual à bruxa da Casa de Doces. Ambas morreram por causa de algum tipo de ligação, e as duas personagens pareciam obcecadas pela fome e determinadas a matar as crianças. Existe outra versão francesa dessa história, que começa da mesma maneira que João e Maria, onde um par de irmãos se perde na floresta e depois fica preso em gaiolas, sendo preparados para serem comidos. Mas nessa versão, não é a bruxa má que captura as crianças, mas sim o próprio diabo junto com a mãe. O diabo fez um cavalete cerrado para que o garotinho sangrasse até a morte, dizendo à garota para colocar seu irmão nele. Os pequenos ficaram confusos e pediram à esposa do diabo que lhes mostrasse como deveriam colocar o menino no cavalete cerrado. Quando ela foi ensinar como, eles a amarraram e cortaram sua garganta. Então eles roubam todo o dinheiro do diabo e escapam em sua carruagem. O diabo os persegue depois de descobrir o que as crianças haviam feito, mas morrem no meio do caminho. Obviamente, o que eu falei aqui nunca foi contado nos livros infantis e filmes para crianças. Entretanto, no começo desse ano, me deparei com o trailer de um filme que será lançado dia 20 de fevereiro desse ano, com o estranho nome de Maria e João. Por qual motivo teriam invertido os nomes? Resolvi dar uma boa vasculhada nas coisas que eram faladas sobre o filme e, como um amante de terror, tentar encontrar algo que entregasse que esse longa-metragem seria finalmente mostrando a parte obscura e horrenda desse conto. Começando com a declaração do diretor Ozzy Perkins, que afirmou essa ser uma adaptação bastante fiel ao original e focada nas coisas mais sombrias nunca antes reveladas. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o elenco premiado e a presença dessa atriz aí, Sofia Lillis. Lembram dela? Ela fez It, a Coisa, e nesse filme estará fazendo o papel de Maria. Seria uma dica do motivo da inversão de nomes? Buscando mais sobre, fui olhar os pôsteres e trailers do filme. Notei que, por exemplo, a palavra feed, que significa comida ou alimento, aparece em quase todos os pôsteres de divulgação. Claramente, uma dica da história. Mas isso não me levou à resposta ainda que eu queria. No caso, a inversão dos nomes.
Olhando atentamente o trailer, dá para notar vários símbolos que talvez possam explicar, como vários triângulos Illuminati sendo jogados na tela como se fizessem parte da cena. E pasmem, até um pentagrama invertido é mostrado. Seria por acaso Maria algum tipo de instrumento que seria usado pelo ocultismo? Seria ela a principal peça que falta para a dominação mundial? Recorri às redes sociais da atriz e do elenco, mas não encontrei mais nada. Outro fato curioso é que as gravações do filme foram feitas na Irlanda e um dos locais utilizados foi um pavilhão de caça abandonado, que, segundo a crença local, era frequentado pelo próprio diabo. Conhecido como Hellfire Club, esse é um dos locais mais assombrados do mundo. Enfim, várias coisas podem tentar explicar o motivo de tal inversão e por que essa fixação com o ocultismo. Eu, particularmente, fiquei curioso, mas isso só saberemos no dia 20 de fevereiro, que é quando o filme Maria e João, o Conto das Bruxas, chega aos cinemas do Brasil. Até a próxima. Obrigado.